Afinal de contas, de quem é a responsabilidade pelo cuidado do seu familiar idoso? Vou trazer hoje para vocês aqui no canal Envelhecitude sobre quem de fato é responsável pelos nossos idosos. Será que é sua família, estado, profissionais de saúde, comunidade? Eu sou Sandro Calef, enfermeiro gerontologista, especialista em saúde do idoso, e esse é o nosso canal Envelhecitude. Vem comigo e solta a vinheta! Vamos começar com uma matemática bastante simples. Os nossos idosos estão crescendo na nossa população. Nós vamos chegar a uma quantidade muito grande de idosos a partir de 2030, com um pico em 2050. E você sabe mais ou menos quem é que cuida desse idoso atualmente? Recentemente eu fiz uma pesquisa com cuidadores formais e informais para saber o perfil dessas pessoas que cuidavam de pessoas idosas. Geralmente, na maior parte das vezes, isso incluindo no meu consultório quando eu atendo as pessoas, geralmente, quem é que cuida? Ou é a filha mais velha, que saiu de casa mais cedo, que constituiu família, que tem experiência no cuidado com os irmãos, que ela acaba abandonando a sua família secundária, pós-casamento, para cuidar dos pais idosos. E temos também uma outra realidade, que é a filha mais nova. Geralmente foi aquela última a sair de casa, conviveu mais tempo com os pais, os irmãos já saíram de casa e ela acabou assumindo a responsabilidade desse cuidado. Mas será que são só essas duas pessoas que são responsáveis pelo cuidado com a pessoa idosa? Não, pessoal. Vamos começar a entender alguns princípios que são bem importantes sobre a responsabilidade no cuidado da pessoa idosa. Isso já vem previsto, há muito tempo sobre de quem é a responsabilidade do cuidado das pessoas idosas. Isso está na Constituição Federal de 1988, isso está na Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, está no Estatuto do Idoso, e está também no Código Penal, Código Civil, quando a gente fala de abandono e negligência. Ou seja, o cuidado com o idoso, especialmente aquele idoso já num estágio de fragilidade maior, é responsabilidade de todos. Então vamos um segundo ponto importante para a gente chegar a quem é a responsabilidade do cuidado do idoso. Então a gente precisa primeiro conhecer quem é a rede formal, a rede social formal e a rede social informal de cuidado. A rede social formal, ela é composta pelos profissionais de saúde que acompanham a saúde dessa pessoa idosa, fazendo o quê? Qual é o papel dela? Acompanhamento de saúde, prescrição de tratamentos, avaliação do estado físico, cognitivo, social, para junto com o idoso e a família traçarem uma estratégia de cuidado. A rede social informal é aquela rede de pessoas que estão filhos, netos, sobrinhos, amigos, vizinhos, que fazem parte do convívio com aquela pessoa idosa e vão ajudá-lo nas suas atividades de vida diária. Então, ou seja, a partir daí a gente já entende que o cuidado com o idoso é uma responsabilidade dividida entre todos. Profissionais de saúde ajudam na gestão do cuidado, organização de tratamentos, indicações precisas, e a família, amigos, vizinhos, parentes vão se tornar responsáveis por executar esse plano que foi pactuado, que foi proposto para o cuidado dessa pessoa idosa. Mas a realidade muitas vezes não é essa, pessoal? A gente sabe, eu vejo bem, geralmente é uma pessoa só quem cuida desse idoso, ou a filha mais velha, ou a nora do filho ou a nora que é a esposa do filho mais velho, ou a filha mais nova, geralmente a mulher que é a cuidadora. A maior parte desse cuidado é desenvolvido
pela mulher, né? E a gente às vezes incorre em alguns conflitos, e a maior parte desses conflitos são familiares. Eu não posso ficar com papai e mamãe, eu tô trabalhando, eu não consigo, e que não sei o quê, aquele monte de coisas, aquele monte de justificativas que acabam fragilizando ainda mais a saúde da pessoa idosa. Mas de quem de fato é a responsabilidade? Ela é dividida, como eu havia falado, tá? Não adianta colocar toda a responsabilidade sobre uma única pessoa, sabendo que essa pessoa idosa pode ter um ou mais filhos, né, que pode ter parentes próximos que possam ajudar nesse cuidado. O segredo é fazer uma divisão, tá? Ter responsabilidades, porque o cuidado ele é partilhado entre todos, tá? E se você não sabe, tá? A negligência no cuidado ao idoso, a violência patrimonial, que é ficar com o cartão, usurpar o dinheiro da aposentadoria dessa pessoa idosa, fazer empréstimos, isso daí é considerado como violência patrimonial e financeira. E isso dá crime previsto no Código Penal, né? Pode levar, chilindró por causa disso, né? Porque afinal de contas está sendo cometida uma violência contra uma pessoa que não tem plenas capacidades, principalmente quando eu estou falando do idoso frágil. Mas também existem aquelas usurpações que vão acontecer no idoso, que ele é ativo, mas tem algumas limitações, que vão fazer aí, às vezes, o sequestro de bens, vão fazer compras indevidas, isso tudo é crime patrimonial. A negligência também é uma forma de crime, que é o deixar de cuidar do idoso e deixá-lo à sua própria sorte, né? Sem um acompanhamento adequado de saúde, sem o convívio social, né? Que isso é extremamente importante para a saúde física, mental e social do idoso, então isso é importante da gente levar em conta na hora da responsabilidade. O idoso bem cuidado, quando a gente menciona, não é aquele idoso que tem uma pessoa, que pode ser um cuidador informal, que geralmente esse cuidador informal é um familiar, ou um cuidador profissional, que é uma pessoa que fez um curso, passou por treinamento e está cuidando daquele idoso. Não é somente dar o remédio na hora certa, dar comida e dar banho. Isso daí são atividades básicas que, para manter, né, a higiene e as condições crônicas, né, de saúde mantidas em equilíbrio. Só que isso vai além, tá? É importante nessa responsabilidade de cuidado ultrapassar a ideia do banho na hora certa, remédio na hora certa e comida na hora certa, tá? Esse idoso ele precisa de convívio social, ele precisa sair, ele precisa interagir com outras pessoas, ele precisa estimular o cognitivo. Então, o cuidado no idoso não é só fazer as atividades que a gente acha que o idoso está bem cuidado, de buchinho cheio, remedinho tomado e banho, né, na hora certa. Ele precisa conviver com pessoas e o cuidador ele tem a responsabilidade de estimulá-lo, né, conversar, né, interagir com ele socialmente, levar para passear, ver amigos, isso tudo faz parte do processo de cuidar. Então, a responsabilidade do Estado, agora vamos dividir os eixos de responsabilidades. As responsabilidades do Estado estão envolvendo o quê? As políticas sociais, de garantias de direitos sociais, direito à aposentadoria, direito ao acesso à saúde público e universal, priorização nas filas, nos atendimentos. Isso é responsabilidade do Estado. Ele prover condições de acesso a serviços sociais e de saúde do idoso. O que cabe ao profissional de saúde, a responsabilidade desse profissional de saúde. A responsabilidade do profissional de saúde vai ser em identificar comorbidades, identificar riscos de fragilidade, propor tratamentos. Quando eu falo propor, não é impor tratamento, ele precisa ser discutido com o idoso e com a sua família para a gente ter sucesso, né? Acompanhar a saúde do idoso para evitar qualquer risco de fragilização da sua saúde. Quando a gente fala em comunidade, tá? Isso daí é um ponto muito sensível, muito frágil que a gente tem no Brasil.
em termos de comunidade, nós temos que fazer garantir os direitos dos idosos. Exemplo para ficar mais claro. Eu não estacionar numa vaga de idoso, eu respeitar a prioridade dele numa fila de atendimento, eu ajudá-lo, né, a fazer alguma atividade na rua, às vezes que pode ser de uma simples transferência do lado A pro lado B de uma avenida ou de uma rua, respeitar o sinal de trânsito, a faixa de trânsito, ajudá-lo num supermercado, isso tudo vai fazer com que o idoso se sinta respeitado e valorizado, tá? E a responsabilidade da família vai ser no executar os processos definidos no acordo do processo do plano terapêutico singular, que é aquele detalhamento de como a gente cuida desse idoso em casa. Ele vai ter a responsabilidade, ele vai ter inúmeras responsabilidades, desde a administração do medicamento ao acompanhamento desse idoso em consultas, procedimentos de saúde. Então, acaba muitas vezes, eu sei disso, fica muito pesado para uma única pessoa, tá? Então a gente tem aí uma realidade hoje de idosos com múltiplos filhos, né? Que essa realidade vem mudando com a população mais jovem, cada vez mais a gente vai tendo menos filhos, né? Hoje está uma média aí de 1,2 a 1,5 filhos por mulher em idade fértil. Diferente da época dos nossos avós, que eram no mínimo 5 filhos, né, 10 filhos, que hoje esses idosos estão aí beirando a sua casa dos seus 70, 80 anos de idade, que não tiveram um acesso à saúde tão bom igual nós tivemos nos últimos 15 anos e hoje acabam colhendo problemas de saúde por falta de cuidado com a própria saúde, e boa parte desses idosos padecem aí com doenças e condições crônicas de saúde que necessitam de amparo da família. Aí que vem a divisão de tarefas. Vejo muito no consultório, vejo muito nas visitas domiciliares que eu faço aos meus pacientes idosos, a queixa frequente de que é somente aquele filho ou aquela filha que cuida do idoso, os demais irmãos falam que não tem tempo, que não conseguem e acaba sobrecarregando aquela pessoa, né? Então ela abandona a sua família secundária, ela abandona trabalho, ou ela trabalha e quando chega do trabalho assume a responsabilidade do cuidado, contrata cuidador para ficar durante o dia e ela ficar durante a noite, e ela acaba se tornando responsável por tudo, não só pelo cuidado, mas pela compra de medicamentos, a compra de insumos, levar aos profissionais de saúde, fazer toda essa gestão e acompanhamento da saúde dessa pessoa, e acaba gerando o quê? Uma sobrecarga, e essa pessoa acaba desenvolvendo a síndrome de burnout, né? Que é um esgotamento pleno, ela perde a empatia, começa a agir mecanicamente. Mas, Sandro, o que você sugere para amenizar essa situação? Eu sugiro a partilha de responsabilidades, né? Então, pode ser feito dentro de todo o trabalho assistencial de cuidado, que é o banho, o remédio, o levar ao médico, né? o manter ele cognitivamente ativo, né? Que isso é o cuidado assistencial, até o cuidado administrativo, responsabilidade por comprar medicamento, por manter os insumos da casa, por pagamentos de contas, isso tudo pode ser dividido entre a família. Eu sempre costumo, né, quando tem essa queixa, fazer uma reunião de família. Isso eu indico para quem tem um familiar idoso em casa e que tem a necessidade de partilhar a responsabilidade. Vocês podem tentar uma reunião familiar, levantar tudo o que é feito com esse familiar idoso, que eu não vou poder citar aqui muitas coisas porque cada idoso tem uma demanda e cada demanda exige um tipo de ação, mas pode ser feito o quê? Uma reunião de família para dividir as atividades. Quem vai ficar com o quê? Se vai contratar cuidador, fazer a entrevista desse cuidador, identificar um bom cuidador. Merece um vídeo, né? Falar sobre como contratar um bom cuidador. Eu acho que eu vou fazer um vídeo desse nos próximos. Então, aproveitando aqui que a gente deu uma pausa, já deixa aquele seu like, joinha, já compartilha esse vídeo com a galera.
Deixa aqui nos comentários quais os temas que você quer ouvir aqui no canal Envelhecitude no YouTube, né? E já participa aí com a gente. Então, fazendo essa partilha, né, essa reunião de família para definir papéis, vai dessobrecarregar aquela pessoa que está única no cuidado, que muitas vezes essa pessoa se sente sozinha no cuidado, tá? E quando acontece é a família se reunir no domingo, né, para o almoço de domingo, que faz com que aquela pessoa aumente ainda mais a sua responsabilidade, tira a foto com o vovô, com vovó, com papai, com mamãe, naquele almoço de domingo e vai embora deixando novamente a sobrecarga de cuidado. Se vocês estiverem com dificuldade em alinhar esses pontos, em reunir a família e entender quais são as divisões de atividades que podem ser feitas, eu indico que vocês procurem um profissional experiente em gerontologia para ajudar vocês, direcionar vocês em como dividir essas atividades de uma forma que seja equilibrada para todos, né? Isso vai depender de quê? Do nível de atividade, se esse idoso é ativo, se esse idoso tem algum tipo de dependência, se ele é totalmente dependente, se ele é um idoso frágil, porque as demandas vão modificar, as necessidades também vão modificar. Então daí a importância de saber dividir muito bem as tarefas. Então, em resumo total, a responsabilidade pelo cuidado assistencial em casa é da família. E se tem membros na família que possam assumir responsabilidades, que seja feito dessa forma. Lembrem que, né, dentro da Constituição Federal está dizendo que é responsabilidade dos filhos cuidar dos pais em situações de vulnerabilidade. Eu só me preocupo com uma questão nesse item da Constituição Federal, que vai cuidar dos pais como foram cuidados na infância, de infantilizar o cuidado. Isso daí é um ponto muito sensível que também merece um outro vídeo, falar sobre infantilização do cuidado com a pessoa idosa. A gente não pode tratar essa pessoa dentro do mecanismo, dentro do circuito de cuidado como criança, tá? Tem que lembrar que é uma pessoa adulta, idosa, que tem experiências, vivências de vida, que não pode ser comparada com uma criança, tá? O cuidado tem que ser de adulto para adulto, entendendo as necessidades daquela pessoa idosa. Então a responsabilidade do cuidado precisa ser partilhada. Se você está carregando essa responsabilidade sozinho sobre as suas costas, chame a sua família, se reúna e divida responsabilidades de uma forma educada, gentil, generosa, levando em consideração as aptidões de cada um. Às vezes um tem a aptidão para cozinhar, então ela prepara a comida toda para a semana, para ser usada ao longo da semana. Outro tem aptidão para administrar dinheiro, fazer compras. Outro tem aptidão para cuidar, mais um outro para cuidar, fazer escalinha, né? Quem é que dorme cada noite com o pai, com a mãe, com o avô e com a avó. Isso pode entrar no circuito não só os filhos, mas os netos também, sobrinhos que tenham afinidade com esse idoso. O segredo é partilhar. Tudo que é partilhado, o fardo é menor. Ok, pessoal? Então era isso que eu queria conversar com vocês hoje nesse vídeo sobre divisão de responsabilidades no cuidado do idoso. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal Envelhecitude, é de graça, você não paga nada. Deixa também o seu like, que é de graça para você, mas é como se fosse uma gorjeta muito, muito importante para mim. Então deixa o seu like, se você acha que esse vídeo faz sentido para você e que vai ajudar alguma pessoa que tem um familiar idoso, compartilhe com ela e deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, o que você quer ver aqui no canal, que a gente vai produzir para vocês. Então é isso, pessoal, um beijo no coração e um excelente envelhecimento pra gente!